Por isso que nós aprendemos no domingo que na oração a alma sobe a Deus. Você lembra disso? É um culto sem plateia. Oração é o derretimento da alma. E se você ora hoje, ora amanhã, ora depois de amanhã, e todo dia você está mais próximo do alvo. A Bíblia fala dos homens santos, então eles existem. Mas como eles chegam a essa fase? Um dia. E existe um problema sério nisso. O bege no escuro vira branco. Quando as luzes estão penumbreadas, parece que todo mundo que está vestido de claro está de branco. Bege é branco, marrom claro é branco, verde claro é branco. É o tal do culto neon, né? Mas quando você liga os refletores, o branco tem que ser branco. E bege é bege. Essas cadeiras com as luzes apagadas parecem brancas. Mas quando você liga, são bege. Quanto mais longe da luz você estiver, mais santo você se sente. Quanto mais perto de Cristo, mais perto do alvo, mais pecado você acha para confessar. É terrível, gente. É terrível a oração porque ela não te satisfaz, ela aumenta a fome, ela não diminui. E chega uma hora que você fala assim: uau, confessei tudo, então melhorei nisso. Amanhã ele te revela novos pecados. Então é sempre uma escadaria até o dia de Cristo. E você vai achando. E ainda tem a outra fase, que é a fase das recaídas. É quando você regride um pouco. Aí você volta a lutar um pouquinho contra a rejeição, volta a lutar um pouquinho contra aqueles mesmos defeitos. Aí você volta às batalhas. Essa é a nossa guerra. Até o dia de Cristo. Isso se chama cristianismo. Isso se chama fé. Isso se chama viver e andar com Cristo. Caminhar com Cristo. Bom, eu vou parar, eu vou continuar dessa fase aqui, que essa fase eu notei que gerou um frisson. A partir daí, que são as duas últimas, que é a da aridez e da constância. Eu confesso a você que eu não gostei muito dessa fase, porque ela é muito doída. Porque você imagina que você vem de tanto quebrantamento e lágrimas e presença de Deus, e de repente some essa presença. Você fala: o que eu fiz de errado? Olha, pastor, eu estou ainda na primeira fase do bater, dos 15 minutos, do 20. Bom, se você continuar nisso todo dia, isso vai aumentar, chegará uma hora, vai vir um quebrantamento, e você vai ficar alguns meses e bastante com muito quebrantamento. Daqui um pouco cessa, e os olhos secam, e você não sente a presença dele de novo, e você começa a questionar se aquela experiência que você teve com Deus de fato era verdadeira. Será que eu estava bem mentalmente? Os sonhos, as visões, a palavra, será que eu não estava, era emotivo, deprimido? Será que se eu tivesse tomado uns remedinhos, não teria chorado? Será que não é falta de hormônio? Porque secou de repente. Você começa a se perguntar: onde eu pequei? Eu estava falando sobre isso domingo, e o pastor Emerson teve um texto que eu falei: uau, eu vou usar esse texto. Está em Salmos 84, versículo 6, sobre esse período da aridez. O que é o período da aridez? É quando você passa pelo deserto na oração. Não é na vida, é na oração. É quando você está orando, está tudo certo, está uma bênção, você fez aumentar a oração, mas você não sente mais a presença dele. O meu questionamento para o Senhor foi esse: Senhor, eu estou lhe buscando, eu estou lhe obedecendo, cadê o Senhor? Ele falou: Senhor, eu que mandei os discípulos entrarem no barco, e ainda assim veio a tempestade. Mas então por que o Senhor manda a tempestade? Ao atravessar o vale das lágrimas. Eu vou usar, Tiago, não sei se você vai ter, a King James é muito boa, mas eu vou usar aqui duas versões hoje.
Por que é bom ter duas versões? Deixa primeiro. Tem Ferreira de Almeida? Vamos usar Ferreira de Almeida e King James. Isso. Ferreira de Almeida e King James. Vale da Baca é deserto, aridez. Vou usar essa primeira versão. Passando pelo vale da Baca, no caso o deserto, faz dele uma fonte, chuva também enche o tanque. Agora vamos pegar uma outra versão, a da King James. Ao atravessarem, por isso que como é bom duas versões, né? O vale das lágrimas da Baca, da aridez, convertem-no num lugar de fontes. Uau! O texto está dizendo que todos nós vamos passar pelo deserto de aridez. E depois disso tem bênção. Essa é a fase mais dolorosa de todas que eu aprendi às duras penas. Eu queria que alguém me ensinasse isso. Lesse. Porque é muito bom quando alguém te dá a coisa mastigada. Agora, descobrir para os primeiros não é tão bom. É bom você ter uma Bíblia agora, mas todos os escritores, os intérpretes, teve gente que morreu em cima da Bíblia a encontrar ele com a flecha nas costas enquanto traduzia a Bíblia. Nós lemos hoje esse livro, os 66 livros, mas isso é banhado de sangue pelos seus intérpretes, os tradutores. Então hoje é comum para nós termos uma. Mas quando você pega isso, muitas questões são respondidas. Essa questão da aridez mesmo, irmão, é o ponto que eu vou falar hoje, da aridez e da constância, que é o problema. Veja, a menina me mandou uma mensagem, terminou o culto, fui para casa, fui orar e fiquei a noite toda, no outro dia fui batizado com o Espírito Santo. Uau! Mas ela vai passar pelo vale das sombras. Ela vai passar pela aridez. E se não lhe for ensinada, ela vai retroceder e vai pensar, não resolveu, não adiantou, não estou sentindo a presença de Deus, está vendo? Tudo voltou a ser como antes. E ela vai, pronto, regredir. E 99,9% das pessoas abandonam sua comunhão com o Espírito Santo, sua vida de oração, nessa fase, quando eles falam, do que adiantou? A vida é difícil para quem ora. Para quem não ora é impossível. Eu vou dizer de novo. A vida é muito difícil para quem ora. Para quem não ora, ela é impossível. Pense comigo. Você está vivendo um prazer diante de Deus. Imensurável. E de repente, de propósito, ele para. Seria a ruindade dele? Não. No período, no início, você pensa que é. Será que Deus faz isso? Para quê? Primeiro que o grande caçador é Deus, não é você. É Ele que está procurando os verdadeiros adoradores. Mas Deus, a ideia dele é que ele não se deixa ser achado de uma forma tão fácil. E por quê? Porque tudo que lhe torna comum, você desvaloriza. Então diz o texto, serei achado por vós, os que de madrugada me buscam, de madrugada me encontram. Hoje, eu quero lhe dar uma chave sobre esses turnos da busca que eu chamo, que vem durante a constância. E é aí que a constância, ela vem depois desse vale. Deus está lhe ensinando a correr. Um avião decola. E quando você começa a orar, o quebrantamento é aquela gás que o avião liga às duas turbinas. Mas quando ele está lá em cima, ele desliga uma. Porque ele não precisa mais de toda a turbina. Porque ele está num vácuo. Mas se ele pegar uma turbulência, ele volta a ligar. Você já voa? Você voa? Dentro do avião, claro.
Mas é interessante que quando dá turbulência, você vê quando ele liga, parece que ele acelera, não, ele liga as duas turbinas, ele pega a velocidade para ter estabilidade e passar a turbulência, então ele acelera. Quando você vai entrar numa curva com o seu carro, você aprendeu na autoescola que você não pisa no freio, você já aprendeu isso? Você deve fazer o que na curva em vez de pisar no freio? Acelerar. Você pisa antes, eu espero que você sabia disso, não? Você pisa no freio antes da curva, e a hora que você entra, porque ele entra o quê? Estabilizado. Ele entra com as 4 rodas. Se você pisar no freio na curva, ele desestabiliza. Eu acho que vocês sabiam disso, gente. Quem sabia disso? Não, você aprende isso na autoescola. Você pisa no freio antes e você entra. Bom, contudo é assim que eu diria. Eu entro acelerando. É a maneira mais segura de você fazer uma curva a 140, 150, 180. Então você pode entrar. Agora, o que as pessoas fazem na curva? Elas pisam no freio e o carro já entra já desestabilizado. O avião, quando ele pega a turbulência, em vez dele reduzir velocidade, ele aumenta a velocidade, ele liga as duas turbinas para ele ficar instável. Mas quando ele está no vácuo, ele está com uma turbina. A hora que ele vai pousar, ele liga as duas turbinas, a hora que ele vai subir. Então ele precisa de velocidade para passar o vento, ele precisa de velocidade para pousar e velocidade para decolar. Ele não precisa de velocidade lá em cima, ele está instável. Preste muita atenção. Existe uma diferença entre preguiça, letargia, comodismo e constância. Pessoa acomodada é um avião que não saiu do chão. Pessoa constante é um avião em cruzeiro. Há 25 anos eu faço a mesma coisa. Eu tenho uma velocidade constante. Tem 3 que vocês me conhecem. Tem 3 anos que eu sou a mesma pessoa, do mesmo jeito, com a mesma velocidade, com a mesma vida. Antes era pior. Eu chegava do aeroporto, ia direto para o culto, saía do culto, ia direto para o aeroporto e pronto. A mesma coisa. O nome disso se chama constância. Tudo que você fizer repetidas vezes, todo mundo vai saber. O nome disso também é sucesso. O bairro vai saber quando você faz o bem para um, o outro conta para o outro, o outro conta para o outro. O nome disso é sucesso. Quando você faz tudo bem feito, todo mundo vai saber uma hora ou outra. Quando você é constante, emocionalmente, a família vai bem. A constância, que tem gente que não gosta, então ele é inquieto porque ele não gosta de ser constante, ele não gosta de estar com a vida arrumadinha, então ele tem que caçar o que fazer. Aí eu não sou acomodado, cuidado, tem coisa que não muda, como por exemplo, marido, esposa, não existe ex-filho, por exemplo. Porque o cara separa, casa com outra, o filho vira ex também. Pessoas inconstantes não são confiáveis. Qual é o contrário da inconstância? Volúvel. É quem não tem paradeiro, começa as coisas e não termina, e o acomodado nunca começa. E o inconstante começa e não termina. Agora entenda isso. A oração é uma vida. Você deve lidar com a sua intimidade com o Espírito Santo como um costume, como uma vida, que você deve começar com muito custo. Expor o corpo, sacrificar o corpo, mostrar para ele como se faz. E quando ele acostumar, você passa por essa fase de experiência com Deus, ela não vai acabar. Mas por que Deus faz com que parece que acabou essa fase? Parece que passa essa fase. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto. Por que nós somos levados a essa aridez? Nessa fase, você não sente, mas não significa que ele não está. Meu filho tirou carteira, ganhou um carro. Agora eu tenho mais uma coisa para orar. Todo dia, Senhor, protege meu filho, aonde ele está,
Põe anjo do lado do carro, põe dentro do carro, põe na frente. Aquele caminhoneiro que ia atravessar, Senhor, cuida. Gente, só nessa vai uns 20 minutos. Porque agora ele está sozinho. Antes ele andava comigo. Pense o seguinte: aridez é desmame. O Senhor tem que te ensinar a caminhar sem sentimentos, a crer que Ele está ali mesmo que você não sinta. Porque se você voltar a orar só quando você chora, você não cresceu. E é ali que as pessoas desistem, porque eu estou orando agora, eu não estou sentindo, Deus não fluiu. Então nós temos que aprender a cultuar ao Senhor com a alma, certo? A alma tem que subir, mas nós também temos que aprender a cultuar com o culto racional, por fé. E é isso que a aridez vem treinar, ou seja, não resolve esforço humano. Por isso você se sente só, mas não significa que Ele está lá. Lembra daquele hino da harpa cristã do falecido Passos na Areia, quem cantava? O Agnaldo Timóteo. Sonho que tive essa noite foi, como é que é, Jaci? Foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta fiz o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar. A história é que quando no momento mais tumultuoso da vida dele, ele não viu os passos de Jesus na areia. Veja, na música Jesus ensina para ele que aonde ele está, ele vê os passos. Mas de repente quando ele passa por deserto, ele não vê os passos. E ele vai questionar a Deus: na hora que eu precisei, eu não vi os seus passos. Aí Jesus no final da música vem e diz para ele: os passos que você viu não era seu, você estava no meu colo, eram meus. Gostou da música do Agnaldo Timóteo agora, né? É revelação. Contudo, é uma letra muito bonita, famosíssima, como as músicas do Padre Zezinho também, né? Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. Era o barco de André e de Pedro. Um certo dia, à beira-mar. A ideia da música, de fato, é que você na aridez pensa que é o seu esforço, mas Ele está trabalhando por você. Ele está ali desmamando. Então é necessário, por quê? Ele quer treinar você. Como que eu aprendi? Eu vinha, dobrava o joelho, não sentia nada, levantava. Chegou um dia que ele falou assim: continue. Eu falei: eu vou ficar. Em 2 minutos voltou as palavras. Em 1 semana, 2 semanas, voltou as lágrimas. Em 1, 2, 3 semanas eu voltei a senti-lo. E como que é senti-lo? Parece que o coração está pegando fogo. Quem já teve essa sensação? Parece que vai ser... É uma coisa inexplicável. Está queimando assim, ó. Então quando eu estou em oração e eu sinto que começa a queimar, eu falo: uau, Ele já está aqui. Mas tem hora que você não sente nada. Eu aprendi. Falar: só está escondendo, né? Só quer brincar de pique-esconde. Tá bom, vou contar. 1, 2, tô indo. Tá bom? Mas amanhã eu volto aqui. Vou vir no mesmo lugar, no mesmo horário. E fica assim. E de repente, você fica meses de novo de quebrantamento. Uau! Uau! Aí depois vem a aridez. E depois volta o quebrantamento. E depois vem a aridez.
E você vai mantendo. Qual é o nome disso? Constância. Na aridez, na oração, ou deserto, ou vale, precisamos ser treinados a não andar por sentimentos. Precisamos entender que eu tenho que orar com a mesma intensidade, o mesmo tempo que eu oro quando eu estou quebrantado. Porque a minha alma não está ali derretida, mas o meu espírito está em sintonia. E aí eu continuo tendo morte do ego. Precisamos aprender a passar a próxima fase sempre. E vai por mim, nós temos 12 meses. A nossa vida de oração é como os turnos de oração no ano. A cada 3 meses você muda a sua fase de oração. Vou te explicar. Se nós temos 12 meses no ano, e nós aprendemos isso na oração, a Bíblia fala de 4 turnos de oração dividido de 3 em 3 horas, que começa das 18 e vai às 6 da manhã. São 4 turnos. Cada um deles tem um simbolismo. Cada um deles tem uma representação. Você pode orar durante o dia, a hora que você quiser, Deus vai ouvir, você vai ter muitos milagres. Pessoal, eu estou orando 2 horas, meio-dia, pode. Mas biblicamente falando, nós temos esses turnos. E eles começam às 18, porque 18 no calendário judaico vira o dia. O dia deles vira às 18 horas. O nosso às 0. O dele às 18. Então o turno deles começa às 18 e termina às 6 da manhã. Que a Bíblia diz que é o último horário da última vigília. Jesus veio caminhando sobre o mar na última vigília, provavelmente entre 3 às 6 da manhã. O que ele estava fazendo? Ele estava orando, e depois de orar a noite toda, ele vem andando sobre as águas na última vigília. Os discípulos estavam alta madrugada dentro do barco, e Jesus vem andando na última vigília, no último turno. Tirando por base isso, que os meses também são 12, e se a minha oração é uma vida de oração como outra qualquer, meu trabalho, negócios, eu entendo que os 12 meses também podem ser divididos de 3 em 3 meses como uma corrida de oração. Então a cada 3 meses você vai passar uma fase de oração e depois vai retrocedendo, porque Ele está treinando você. Você vai ter fase de quebrantamento, fase de revelação, fase de muita busca, fase de aridez, fase que você vai ter que insistir, fase de distração. Tudo isso dentro de um ano, mas você deve passar o ano todo fazendo a mesma coisa, orando. Não importa qual tipo de oração, mas você deve passá-lo orando. Não importa em qual período você esteja, se lágrima esteja rolando, se revelação esteja acontecendo, se o Espírito Santo esteja falando com você de forma clara, ou ele esteja falando por atitudes ou por terceiros até. Mas você não pode parar o que está fazendo, o horário e o lugar, senão para tudo. E vida de oração é igual culto. Se você acostumar a orar, você vai orar sempre. Se você perder o costume, você vai ter que voltar do zero e vai ser tudo difícil, como sempre foi. Se começou, vai, não tem mais volta. Vamos falar um pouco da constância. Sobre os turnos em primeiro lugar, os 4 turnos. Eu tenho sido questionado, tem gente que me dá a base bíblica que eu só tenho que orar de madrugada. Eu não disse a você que você é obrigado a orar de madrugada. Eu disse a você que profeta é. Jeremias 44, versículo 4, põe na corrigida fiel, Ferreira de Almeida. Olha esse texto. Quando é que Deus traz as revelações? Jeremias 40, todo mundo conhece 33:3, né? Mas Jeremias 44:4, Jeremias é o profeta do quebrantamento. Eu acho que ele só teve uma fase. Essa é a King James, Ferreira de Almeida.
Essa é a King James. Vamos lá. Leia. Não, vamos ler mais alto. Eu enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando. Uau! Deus não gosta de profeta dormioco. Ou então ele manda ele dormir durante o dia. Jesus dormia sempre. Dormia no barco. Porque o que ele estava fazendo de madrugada? Como disse o pastor Emerson para um irmão essa semana, o pastor Emerson Dorinha falou: gente, se o pastor Hernani for esse pastor que todo mundo quer, ele não vai ter o tempo para orar e ler a Bíblia como Deus exige. Não é só eu. Você imagina Paulo, imagina esses servos de Deus, imagina Jesus. Jesus orava a noite toda. Por isso que ele entrava no barco, tempestade para lá e para cá, e ele apagava. Eu entro no avião, eu apago. E às vezes eu deito no chão assim no aeroporto e apago. Hoje é um dia que eu estou cansado, porque de 4h30 às 8 e alguma coisa, e aí à tarde eu dou uma cochilada. Hoje eu não dei. Então vai chegando à noite, o corpo vai cansando. Mas veja, isso aqui não é uma coisa que você recebe. Isso é uma coisa que eu recebi há poucos dias. Mas os que de madrugada me buscam, eu amo aos que me amam, diz o Senhor. E os que de madrugada me buscam, me encontram. Eu fui ver o texto, o que significa. Os que de madrugada me buscam, encontram revelação. Você pode ter tudo ou muito, orando qualquer hora. Oração é poderosa a qualquer hora. Mas se você orar nos turnos madrugatórios, você não terá só as bênçãos financeiras, milagres, salvação. Você terá também revelações. Porque a hora profética é madrugada. Você entendeu o que eu disse? Porque aí, meu irmão, você vai falar com quem inventou a regra. Não fui eu. A regra não é minha, eu só estou jogando o jogo. Mas por que madrugada? O que você quer de Deus? Você tem que se perguntar: o que você quer de Deus? Você tem tudo de Deus quando você ora. Mas revelação você só terá madrugando. Ele escolheu as madrugadas para falar com os profetas. Por favor, assistam a série The Chosen. Eu gosto muito dessa série, que você vê Jesus orando às madrugadas. Ele fazia sua tendinha no deserto, porque ele caminhava pregando, ele era um itinerante. Então você vê ele orando às madrugadas. Depois pregava e depois você vê ele sempre fazendo uma cestinha. Então você várias vezes encontra na Bíblia Jesus estava dormindo. Aí alguém fala assim, você viu um irmão que me encontrou aqui na igreja: nossa pastor, toda vez que eu te encontro, o senhor está cansado. Eu falei: ai Senhor, eu não vou responder. As pessoas não conhecem o seu secreto, elas não sabem, então eu não tenho que ficar respondendo. Ninguém sabe, só Deus sabe. Chega uma hora que a palavra cansa. Você não tem. Uma das coisas que a oração te ensina é você vencer a necessidade de querer provar alguma coisa para alguém, de querer ser reconhecido e ter que mostrar, se defender, provar. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Quem me conhece é minha mulher, meu filho, e algumas vezes a igreja que eu sou pastor, mas ainda de forma superficial. Mas quem me conhece de verdade nem é minha mulher, é Deus. Quando nós falamos da constância, a primeira coisa que você vai aprender na constância com o Espírito Santo é o seu turno de oração.
o Senhor vai revelar a você o seu turno. Por exemplo, tinha uma fase que eu estava orando, isso há 3 anos atrás, que Deus nos levou, não sei se vocês vão lembrar, todo dia meia-noite, quem lembra disso? Não tinha importa onde eu estava pregando, eu parava a janta, ou qualquer pastor falava: pastor, nós estamos num propósito de orar todo dia meia-noite, vamos orar um pouco? Então a gente podia estar conversa, só que virava o relógio, quem lembra disso? As pessoas não levam, vê como você vai colhendo. Você vai colhendo, oração é uma colheita a longo prazo. Aí eu parava, orava, a gente falou: nossa, esse pastor é doido. Senhor, eu oro, e orava, e o pastor ali orava. Eu podia estar jantando, podia fazendo o que fosse. A gente parava e orava meia-noite, e minha esposa ao meio-dia. Nós entendemos lá no Salmo 91 que há demônios específicos que assolam à meia-noite e a mortandade ao meio-dia. Então nós decidimos que nós iríamos por um certo período orar meia-noite e ao meio-dia. Então foi um turno para aquele momento que Deus escolheu dentro desses 4 turnos que eles chamam, que começa a partir das 18, de 3 em 3 horas. Não estou dizendo que você tem que orar 3 horas. Provavelmente você vai chegar a isso. É inevitável no período de quebrantamento orar até menos que isso. Só quem teve sabe o que eu estou falando. No entanto, você vai ser chamado a um turno. Deus pode, por exemplo, os discípulos iam à hora nona. A hora nona é às 3 horas da tarde. Mas eles não iam só à hora nona. Quando o coxo andou era 9 da manhã. Quando o Espírito Santo desceu era 9 da manhã. Mas eles estavam orando a noite toda. E 9 da manhã falaram que eles estavam como bêbados. Como é que esses caras estão bêbados? Mas não pode estar bêbados, são só 9 da manhã. Mas eles vieram de uma vigília. Eles passaram a noite clamando ao Senhor. Às 9 da manhã o Espírito Santo desceu. Diz a Bíblia que o fogo não pode se apagar. E o que mantém o fogo aceso é a sua vida de oração. Meu irmão, tem coisas escondidas para ser revelado a você. A principal revelação de todas é a de Cristo. Quando Cristo for revelado a você, você não vai querer mais nada. É uma sensação de amor. O arrependimento, ele acontece tão automaticamente que ele te disciplina com tanto amor, mas tanto amor que você é até constrangido, você vê tanto pecado, mas você não fica ali confessando aquele pecado. O que eu fiz? Não há culpa, há amor. Você não se sente culpado, mas sente que está pecado, que tem pecado e que o pecado, a Bíblia diz que essa consciência de pecado sai de você. E veja, o que é consciência de pecado? É aquela culpa. Você sabe que pecou e vem a culpa. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, com intimidade com o Espírito Santo, não vem a consciência de pecado, mas vem o pecado. E ele vem e te rasga com tanto amor. E ele vai arrancando o pecado. E você não se lembra do pecado que ele já esqueceu há muito tempo. Então, até no arrependimento, ele é diferente. O arrependimento de um crente comum é uma tristeza. Você fica tão triste. Mas o arrependimento de um adorador, de um servo de Deus: Senhor, eu te amo. Eu não quero te ferir. Eu não quero magoar o teu espírito. E você se sente confrontado com tanto amor que você fica constrangido. Isso se chama revelação de Cristo. Você está tendo uma revelação de Cristo. Quando Quando Paulo disse: carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Veja, Paulo foi açoitado 195 vezes pelos judeus. 3 naufrágios, apedrejado, fugiu num cesto, mandado embora de Listra, apedrejado em Atenas. Paulo foi rejeitado em tudo que é lugar. Assim como Jesus, eu posso fazer ali uma lista de uns 15 danos emocionais em Paulo.
Mas ele diz: carregue meu corpo as marcas de Cristo. Ele tinha muitas marcas doloridas, mas ele não fala das marcas. O foco dele não é só a dor. Porque ficar falando da dor é ego. Mas quando você tem revelação de Cristo, você foca nele. Ele supre dor, ele supre medo, ele supre angústia, ele supre tudo. A ansiedade é arrancada, a depressão é arrancada. Ele vai preenchendo todo aquele vácuo, ele vai enchendo, e você vai tendo aquela experiência, e o coração vai queimando. Sabe qual é o nome disso? Revelação de Cristo. Quando você tem revelação de Cristo, você não precisa ficar ensinando o cara a dizimar, ofertar, a lidar com a esposa, a lidar com o Beltrano, a lidar com o Ciclano. Quando Cristo é revelado, ele sente desejo de pedir perdão, ele sente desejo de perdoar, ele sente desejo de dar, de ofertar, de ajudar o próximo. Quando Cristo é revelado, todo o caráter de Cristo vai vindo em você. Sabe o que os crentes precisam? Conhecer Cristo. Aí eu sei quem é Jesus, todo mundo sabe. Mas você tem a revelação do Espírito Santo? De Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. E isso nós temos através da constância. Bom, constância é a natureza cristã treinada. Quem aqui sabe andar a cavalo? Que vergonha, vocês são tudo urbanizado. Cavalo é bom demais. Você sabe andar a cavalo? Não? O dia que você montar num, você vai, quando você descer de um cavalo, você vai parecer que você apanhou de uns 30 por 3 dias. Você vai andar uns 2 quilômetros, vai parecer que apanhou 3 dias. Agora te explico, por quê? Se é o cavalo que está andando. Você na realidade está parado, mas por que você parece que está tudo quebrado? Vou te explicar, porque ninguém sabe andar a cavalo. Você monta no cavalo, e a hora que o cavalo dá o trote, você levanta também a bundinha. Ah, gente, vocês nunca foram da roça, che? Pois tu está aprendendo com um profissional, caipira. Se você não fizer isso, o osso do cavalo vai batendo naquele ofinho seu aqui, e vai pegando a sua coluna, irmão. Mas 1 quilômetrozinho, seu corpo destrói inteiro, porque o cavalo vai batendo em você. Então andar a cavalo não é só montar no cavalo. O cavalo levantou, você levanta também. Sabe qual é o nome disso? Fluxo. O avião entra no vácuo. Já viu o pássaro batendo asa? Não. Não bate. Pássaro só bate asa quando vai subir. Quando ele pega o vácuo, ele fica... Quando você entra nesse rio do Espírito, você não tem mais esforço. Você não tem mais cansaço. Flui. A confissão. Você não fica mais tendo memória. O que eu fiz? Isso é porque você ainda não teve a revelação. Quando você tem, você não fica mais lutando contra aquele pecado. Você nem lembra, gente, você não tem noção. Não vem na sua memória nada do que você fez no passado. É esquisito, você não tem lembrança de nada do que você faz. Como? Porque ele também não lembra, agora ele tira de você também a lembrança. Você entra nesse nível. Então a constância é a natureza treinada. Constante em oração é quando você passou da fase do treinamento. Então agora você pegou uma velocidade e você aprendeu a galopar com o cavalo. Opa! E o trotinho, que é o que mais dói, né? Aquilo lá destrói qualquer um. Quando ele galopa, você já percebeu que o seu corpo vai. Mas o trotinho você tem que levantar também. Quem aí sabia disso? Depois vai andar a cavalo, não sabe nem pescar. Ai, Jesus. Agora lembre-se de uma coisa. Quando você está treinado, o seu corpo pede a oração.
Você não tem mais esforço. Agora você já está treinado, já está habituado a orar continuadamente. Já podemos dizer que você é um crente de oração. Mas lembre-se, o diabo sempre vai lutar contra a sua vida de oração. Andar a cavalo é mais fácil que andar de bicicleta, mas ninguém sai com o corpo doído quando anda de bicicleta. Agora eu conheço alguns que não sabem andar de bicicleta. Meu filho, por exemplo, não sabe andar de bicicleta. Imagina de cavalo. Piar de prédio, gente. É assim que diz aqui em Curitiba, né? Piar de prédio. Muitas vezes você sentirá o fluir dele, muitas vezes aridez, muitas vezes existe uma fase agora na constância que você precisa aprender. Guarda isso. O silêncio. Que orar em silêncio não é inatividade. Gente, e não é dormir também. Estou sabendo aí que tem uns jovens que estão orando 3 da manhã. Não, é que eu esqueci de ligar a câmera. Tem uns que falam que estava sem internet em casa. Na minha internet não funcionou. Não é que minha câmera aqui não funcionou. Tem uns que ligou a câmera meia-noite, esqueceu de desligar às 6 da manhã. Você já se pegou orando de noite, acordou 9 da manhã, pensou que orou a noite toda? Uau, orei tudo. Isso aqui é lágrima, é baba. Você estava dormindo. Então veja, o diabo sempre vai lutar contra a sua vida de oração. E você sempre também terá que lutar por ela. Você tem que lutar pela sua vida de oração, porque lá estão os seus milagres, lá está a salvação da sua família, lá está a sua bênção. Mais do que isso, na primeira fase, lá está toda a revelação de Cristo. Esse é o principal. Mas no entanto é na oração que está tudo. Então muitas vezes você se sentirá sozinho, não vai sentir ele fluir, mas tem a fase do silêncio. A constância deve ser mantida com 3 fases. Grava isso. Primeira, falar. Orar é falar. Mas segundo, é se calar. Então você deve se perguntar: quando eu falo e quando eu me calo? Então orar é falar com Deus, orar é se calar, e orar é falar de novo. Então vamos nos perguntar, na oração, qual é a hora que eu falo e qual é a hora que eu me calo? Entenda, se você não se calar na hora certa, ele vai embora. E na hora que você tem que se calar, você não pode fazer movimentos bruscos. Não é só silêncio, é quietude. Lá no aeroporto ele disse: procure um lugar silencioso e vai falar comigo. A Bíblia diz que Jesus procurava um lugar quieto para orar. Deus não gosta de inatividade e nem de barulho na hora que você está com Ele. Você está ouvindo a música? Não deixe a música influenciar sua emoção, deixe ela muito baixinho, para você não orar só porque a música é bonita. Você tem que orar por orar. Então ela não pode influenciar sua oração, ela deve fazer parte. Então entenda, existem 3 coisas. Vamos pregar de joelho. Falar, deleitar e falar. Diga isso. Dentro do turno que você, chamado pelo Espírito, você vai entender, o meu turno é esse. Entenda que os 4 depois das 18 são os que você pode incluir, além das bênçãos, também as revelações. Quer revelação? Já sabe. É na madrugada que ele fala com profetas. Falar, calar e falar. São 3 coisas na constância. Agora eu estou vivendo o meu período de oração. Quando eu sei a hora de falar? Quando eu sei a hora de me calar? Quando eu sei a hora de falar de novo? Vou te dar um exemplo. Silêncio em oração é tão importante
quanto as palavras. Dependendo da ocasião, é mais importante do que as palavras. Se você estiver numa fase de quebrantamento e tentar falar, seca os olhos na hora, porque é a hora de ouvir. Então você está aqui. Toda essa posição era a posição de todos que ficavam diante da arca. Todos ficavam assim. Não eram de joelhos, muito menos em pé. Diante da arca, da presença, todos. Diz Elias, diz Ezequiel, diz Daniel. Me prostrei com o rosto no chão. É isso aqui, ó. Salomão, todos se prostraram com o rosto diante de Deus. E aqui, quando você chega a essa fase, você já viu que ninguém cai dessa altura? Você está diante de Deus. E agora tem a fase que você está falando. Mas quando o coração começa a queimar, cala. Fique calado. O tempo que for, vai demorar 15 minutos, 1 hora, 2 horas. As lágrimas vão rolar, vai virar uma poça, vai ser uma goteira. Mas fique em silêncio, não é inércia. Se você perceber que a sua mente divagueou, traz ela de volta, mas não muito esforço. Mas traz ela de volta. O diabo vai tentar tirar a sua mente. Volta para o centro. Cristo está no centro, Ele está ali. Por isso que você já está. Se você chegou ao ponto de ficar calado, quando você está ali com a presença dEle, não é hora de falar. Se o coração queimou, é hora de ficar em silêncio. E cuidado com a música. Ela não pode influenciar você. Se Ele está ali, Ele vai falar, não você. Ele não vem a não ser para lhe dar a revelação. Tem gente que pensa que silenciar-se é inatividade da alma. Não. Quem já teve essa experiência do silêncio? Então você vai ter, a partir de hoje, são 3 fases da constância: falar, deleitar-se, porque aquele momento é o momento de você se deleitar em Deus. E as lágrimas rolam, e você está deleitando a presença dEle. Isso pode durar 1 hora, depende do tempo que Ele quer. Então Ele traz revelação, e você vai perceber que vai vir coisas na sua consciência que você deve fazer. É porque Ele está falando. Eu escrevi um livro inteiro, 5 horas da manhã em diante, do celular. Está saindo, chega a semana que vem. O livro inteiro, você vai querer ler. Todo ele, aqui ó. Ele falando e eu... 224 páginas. Eu já tenho outro pronto, com mais de 700. É claro que eu não vou lançar um de 700, mas poderia. Porque quando Ele vem, não adianta você falar. É Ele que está falando. Então a fase do silêncio não é preguiça, nem inatividade, nem é sono. Você não sente sono quando Ele está. Você sente presença, dá vontade de cavar o chão. E gente, preste muita atenção no que eu vou dizer. Não existe essa estupidez desse amor por Deus romântico que algumas músicas mostram. É uma estupidez que chega a dar raiva. Quando Ele está, você não sente esse romantismo, essa intimidade que alguns pensam. Não, a vontade é de cavar no chão. E fica ali quietinho, Ele vem. Existem 2 coisas que eu aprendi na Bíblia nesse período, que você vai ver nos profetas quando vem a madrugada. Primeira, ouvir a voz do Senhor. É uma coisa. Segunda, eu ouvi a voz do Senhor com sua forte mão. Elias, Ezequiel, Daniel, Isaías, várias vezes. Então eu ouvi a voz do Senhor. Mas muitas vezes você vê eles também dizendo: e veio a minha voz do Senhor com a sua mão. Vou te explicar. Deita-se aqui, Jean, por gentileza, com o rosto no chão. Ouvir a Deus, você está me ouvindo?
Agora existe uma outra diferença de quando ele fala com você, com a sua forte mão. É isso aqui, ó. Ele está ali com você, com a mão nos seus ombros. Então Ezequiel, Elias, Daniel, Isaías, todos eles ouviam a Deus. Mas quando Ezequiel diz, agora veio a voz do Senhor, com a sua forte mão. É porque você sente quando ele aperta você aqui. A hora que ele faz isso, vem toda a voz dele. Se você ainda não teve essa experiência, obrigado, filho, você terá. Quando ele põe a mão em você, meu irmão, quando ele faz isso aqui, é muito intimista. Alguém já teve essa sensação? É muito forte, não é? Não é só ouvir a voz, é ouvir a voz dele, com a sua forte. Mão, ele vem e toca em você. Isso não é para todos, mas pode ser para alguns. Você quer viver essa experiência? Tem que ter essa fome. É do interesse do Espírito Santo revelar esse Cristo a você. Jesus disse, quando ele vier, o Espírito Santo vier, ele me revelará a você, ele falará de mim. Sabe o que você está sentindo agora? É só uma goteira do que ele pode falar nas madrugadas. Mas pastor, eu acordo cedo para trabalhar. Ele vai compensar você. Pastor, eu tenho que acordar de madrugada? Não, gente. Deus não está obrigando ninguém a acordar de madrugada. Agora você tem que perguntar o que você quer dele. Porque há turnos para cada coisa. Se você quiser que ele venha com a sua forte mão, trazendo profundas revelações,
Aí você sabe o turno que é. Olá, você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu vim aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho. E o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas, porque veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842, a linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida, tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne. Adquira a sua e vai chegar na sua casa.